Vamos lá então agora para detalhar como é que funciona a partir de cada nuvem eletrônica ao redor do átomo central. Se eu tenho uma nuvem eletrônica ao redor do átomo central, mas você não disse no quadro passado como é que funcionava com uma nuvem só. Então, é porque uma nuvem apenas é muito simples, é quando eu tenho apenas dois átomos. Então, vamos supor, eu tenho aqui no caso hidrogênio ligado com hidrogênio. Então eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados aqui por ligação covalente, eu tenho uma nuvem eletrônica só. Só é possível que eles fiquem ligados numa geometria que seria uma geometria linear, porque esses átomos aqui eles só vão ter como ligar através de uma linha. A geometria linear vai ser a geometria mais estável, então a geometria seria geometria linear. Como é que a gente classificaria o arranjo eletrônico? O arranjo eletrônico, quando a gente pensa para uma nuvem, tá? Seria um arranjo eletrônico, no caso, um arranjo eletrônico também linear, porque só tem uma nuvem eletrônica. Perfeito? Vamos botar outro exemplo aqui, ó. Oxigênio, O2, tá? O O2, cada oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao redor do átomo central. Se tem 6 elétrons ao redor do átomo central, ele vai fazer uma ligação dupla com outro oxigênio. Repara que também tem apenas uma nuvem eletrônica entre esses dois átomos. Então não tem como ter outra geometria senão uma geometria do tipo linear, ok? Quando a gente pensa então nessa nuvem eletrônica ao redor desse átomo aqui, tá? Desses dois átomos, a gente pensar aqui, seria uma nuvem apenas, tá? Então a gente vai pensar no caso na geometria também, no caso linear. Ok? Lembrando que a gente, quando tem apenas dois átomos, a gente acaba ignorando esses outros elétrons aqui, que estão do lado do oxigênio e do outro lado aqui. A gente acaba analisando apenas os elétrons que estão na ligação, os elétrons ligantes. Agora, quando a gente tem três átomos, a gente começa a analisar um pouco mais os elétrons não ligantes, porque eles vão influenciar, tá? Então, por exemplo, quando tem duas nuvens eletrônicas, a gente pode pensar aqui no BeH2, berílio H2. O berílio é uma exceção do octeto. Ele possui 2 elétrons na camada de valência. E com 2 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer apenas duas ligações e se estabiliza. No caso, seria a contração do octeto. Ok? E nessa situação, quantas nuvens eletrônicas a gente tem ao redor do átomo central? Duas nuvens. Se eu tenho duas nuvens ao redor do átomo central, o meu arranjo eletrônico vai ser um arranjo eletrônico linear. E a minha geometria? Como é que esses caras têm que estar dispostos, né, nessa molécula? Eles vão estar dispostos de maneira também linear, ok? Vamos botar outro exemplo. HCN. HCN. Eu tenho um hidrogênio, carbono, nitrogênio. Vamos lá, o hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Carbono tem 4. Nitrogênio tem 5. Então, o carbono vai fazer uma ligação simples com o hidrogênio e uma ligação tripla com o nitrogênio. Ligação tripla com o nitrogênio estabilizou o nitrogênio, agora o nitrogênio tem 8 elétrons. Ligação simples com o carbono estabilizou o hidrogênio e o carbono está fazendo 4 ligações, estabilizou o carbono. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Duas nuvens. Então, o arranjo eletrônico vai ser linear e esses átomos estão dispostos conforme uma linha também. Então, a geometria dele vai ser uma geometria do tipo linear. Perfeito? Agora vamos lá, quando tem três nuvens eletrônicas. Três nuvens eletrônicas, a gente pode pensar, por exemplo, no BCl3. BCl3. Com essas três nuvens, a gente vai ter, no caso, um arranjo eletrônico do tipo trigonal plano. E quando eu tenho o BCl3, a gente vai ter, no caso, o boro, que tem 3 elétrons na camada de valência, se ligando aqui, no caso, com o cloro, que os átomos de cloro têm 7 elétrons na camada de valência. Se eles têm 7 elétrons na camada de valência, eles precisam só de uma ligação para ficar estável.
Cada átomo de cloro, então, vai fazer uma ligação com o átomo de boro. Consequentemente, aqui, ó, olha o que acontece. O arranjo eletrônico são 3 nuvens eletrônicas. O arranjo eletrônico vai ser um arranjo do tipo trigonal plano. E essa geometria, se a gente for pensar na molécula, vai ser uma geometria do tipo trigonal plana. Perfeito? Então vai ser uma geometria do tipo trigonal plana. Se a gente pegar um outro exemplo, como o SO2, um enxofre no caso, vai se ligar com os dois átomos de oxigênio. Tanto o oxigênio quanto o enxofre possuem 6 elétrons na camada de valência. Se eles possuem 6 elétrons na camada de valência, a gente vai ter a seguinte situação. Enxofre com oxigênio fazendo uma ligação dupla. Estabilizou o oxigênio e o enxofre está estabilizado. Então agora aqui, ó, vou fazer uma ligação do tipo coordenada com aquele outro oxigênio. Então a gente representa essa ligação coordenada, se for na estrutura de Lewis, assim, ó. Esses dois elétrons que são do enxofre estão sendo compartilhados com o oxigênio. Agora a gente tem a situação aqui estável. E repara, uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas, o arranjo eletrônico vai ser do tipo trigonal plano. Só que nessa situação agora, como é que vai ser a geometria desse cara? Olha, átomo de oxigênio, átomo de oxigênio, átomo de enxofre. Essa geometria aqui vai ser uma geometria angular. Porque forma um ângulo entre os átomos. Então repara aqui no seguinte, ó. Se a gente for olhar um arranjo eletrônico trigonal plano, ou seja, 3 nuvens ao redor do átomo central, ele pode ser ou uma geometria trigonal plano ou uma geometria angular. Vai ser uma geometria angular quando tiver justamente o quê? Sobrando pares de elétrons não ligantes. Se sobra par de elétrons não ligantes, a geometria vai ser do tipo angular. Perfeito? Se a gente for analisar, no caso, o ângulo de ligação desses caras, como é que a gente vai ver? Vai pensar sempre no arranjo eletrônico. Então, o ângulo de ligação aqui, quando tem duas nuvens, é o quê? 180 graus. Então, o ângulo de ligação aqui na geometria vai ser 180 graus, 180 graus. Ângulo nesse arranjo eletrônico vai ser 120 graus. Ângulo de ligação na geometria vai ser também 120 graus. Aqui, aproximadamente 120 graus. Por que aproximadamente 120 graus? Nessa situação, eu tenho 3 nuvens eletrônicas iguais. Então, a repulsão entre essas 3 nuvens é a mesma. Já aqui, por exemplo, eu tenho 4 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons, 2 elétrons. Então, a repulsão dessa nuvem eletrônica é maior sobre as outras. Então, eu vou ter uma distorção entre as ligações, mas vai ser aproximadamente 120 graus. Tranquilo? Vamos lá agora quando tem 4 nuvens ao redor do átomo central. Com 4 nuvens, o que a gente vai ter aqui? O nosso arranjo eletrônico vai ser um arranjo eletrônico do tipo tetraédrico, perfeito? Só que esse arranjo tetraédrico, a gente vai ter que analisar de acordo com como esses átomos vão estar ligados. Então, vamos pensar aqui na seguinte situação. Se eu tenho o CH4, eu vou ter o carbono ligado, no caso, a 4 átomos de hidrogênio. O carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons ao redor do átomo central e cada hidrogênio tem um elétron. Então, o carbono vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Agora eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central. E aqui no caso, ó, eu vou ter justamente um tetraedro sendo formado, ó, em que o carbono vai estar no centro desse tetraedro, desse triângulo de base triangular, ok? Nessa situação aqui, a geometria vai ser uma geometria do tipo tetraédrica, perfeito? Vamos olhar outra situação aqui. Se a gente tiver, por exemplo, o NH3, nitrogênio ligado a 1, 2,
3 hidrogênios. O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, enquanto o nitrogênio tem 5. Então, repara, o nitrogênio vai fazer cada átomo de nitrogênio uma ligação covalente com o hidrogênio, e aqui no caso, sobra um par de elétrons que não está fazendo ligação química. Então, repara, aqui ó, a gente vai ter a estrutura de uma pirâmide, em que o nitrogênio vai ser o pico da minha pirâmide. Então, apesar do arranjo eletrônico, tem 4 nuvens eletrônicas, então o arranjo eletrônico seria tetraédrico, a nossa geometria vai ser uma geometria do tipo piramidal, ok? Vamos olhar um outro exemplo. No caso, se a gente tiver molécula de água, como a gente fez anteriormente, vamos analisar aquela mais de perto. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio tem 6 elétrons ao redor do átomo central, o hidrogênio tem 1. Então aqui no caso, ó, eu vou fazer uma ligação covalente simples, cada um dos hidrogênios, e sobra aqui no caso, ó, 2 pares de elétrons ao redor do átomo central. Então isso faz com que esses pares de elétrons empurrem esses elétrons aqui para baixo e faz com que, no caso, essa ligação seja angular. Então, no caso, a geometria dessa molécula vai ser uma geometria angular. Mas repare que o arranjo eletrônico é um arranjo tetraédrico. Antes da gente partir para 5 nuvens eletrônicas e 6 nuvens eletrônicas, eu queria que a gente fizesse um compilado, um resumo dessas aqui, porque essas são os principais arranjos eletrônicos que caem, as principais geometrias que caem, tá? Então, inicialmente, vamos lá. Ignora a parte lá quando só tem 2 átomos, porque 2 átomos sempre vai ser linear. Aí vamos olhar a partir quando a gente tem 3 átomos, quando a gente tem 2 nuvens eletrônicas, ok? Se a gente tiver, então, no caso, 2 nuvens eletrônicas, qual é a situação que a gente vai ter? Duas nuvens eletrônicas. Qual seria a situação que a gente tem? Só tem como ter uma geometria do tipo linear. E o arranjo eletrônico sempre vai ser um arranjo eletrônico também linear. Tá? Então aqui eu estou falando do arranjo eletrônico, aqui a gente está falando da geometria do cara. Se eu tiver agora no caso 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, o que a gente vai ter? Com 3 nuvens eletrônicas, o arranjo eletrônico sempre vai ser um arranjo eletrônico do tipo trigonal plano, mas a geometria vai poder ser uma geometria trigonal plana, ou então uma geometria do tipo angular. Vai ser uma geometria angular quando tiver um par de elétrons sobrando, um par de elétrons não ligante, ou seja, um par de elétrons que não participa da ligação. Agora vamos na situação de 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas, o arranjo eletrônico sempre vai ser um arranjo tetraédrico. E a geometria pode ser também tetraédrica. E vai ser tetraédrica quando não tiver par de elétrons sobrando, não tiver par de elétrons não ligantes, ok? A geometria pode ser, no caso, piramidal. E a geometria vai ser piramidal quando? Quando tiver um par de elétrons não ligantes. Então, quando tiver um par não ligante, vai ser uma geometria, no caso, piramidal. Ou então, pode ser uma geometria angular. E a geometria angular vai ser quando tiver o quê? Sobrando 2 pares de elétrons não ligantes. Ok? Então, basicamente, esse aqui é um resuminho das que mais caem, que é a geometria linear, trigonal plana, angular
tetraédrica e piramidal. Repara que é basicamente a gente olhar o quê? As nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, ou seja, o seu arranjo eletrônico, e a gente conseguir determinar, no caso, se tem par de elétrons não ligantes. Por quê? Se não tiver par de elétrons não ligantes, a geometria vai ser igual ao arranjo eletrônico. Professor, mas eu preciso justamente saber do arranjo eletrônico, eu estou me confundindo, não estou conseguindo ver essa coisa tridimensional. Precisa ter o arranjo eletrônico, infelizmente. Porque tem vezes que cai somente a geometria, tem vezes que cai a associação da geometria e do arranjo eletrônico. Então pergunta, a molécula de água possui geometria angular com arranjo eletrônico tetraédrico, tá certo? Sim, tá certo. Mas se você não lembrar o que é arranjo eletrônico e pensar arranjo eletrônico tetraédrico, você pode até acabar marcando errado, ok? Então é importantíssimo a gente saber tanto a geometria quanto o arranjo eletrônico do cara. Tranquilo?